Olá pessoal, eu sou a Aline Dias e hoje eu vou falar sobre o primeiro episódio da segunda temporada da série Driven da Passionflix. Mas antes de eu começar a comentar sobre o que eu achei do primeiro episódio da segunda temporada de Driven, não deixem de estar se inscrevendo no canal Anisérie. Driven é uma série original da plataforma de streaming Passionflix. Eu já falei sobre a primeira temporada de Driven aqui no canal, então vou estar deixando aqui no card de informações, se vocês quiserem, estar olhando tudo que eu falei sobre a primeira temporada. E hoje eu vou começar a falar sobre a segunda temporada. Vão ser 4 episódios que vão ficar disponíveis na Passionflix e episódios até maiores, porque na primeira temporada os episódios foram 6, mas eram 30, 32 minutos no máximo. Agora, nessa segunda temporada, são 4 episódios e eles vão ter 54, 55 minutos de duração, mas eles vão ser liberados semanalmente. Então, no dia 22 de julho, foi liberado o primeiro episódio da segunda temporada e a cada quinta-feira vai sendo liberado os outros episódios da segunda temporada. Então eu vou fazer review aqui no canal sobre cada episódio da temporada. Eu comecei hoje, a fazer o primeiro episódio na segunda-feira, mas o segundo, o terceiro e o quarto episódios eu vou falar aos domingos. Mas já falei demais, bora lá pro primeiro episódio. Bom, eu estava muito ansiosa em ver o retorno da série Driven. O que vai acontecer com o meu casal maravilhoso, Riley e Colton? Saber qual o problema do Colton por ele ter surtado com a Riley, no último episódio lá da primeira temporada, mas também estava muito apreensiva porque trocou o ator que faz o Colton. Na primeira temporada ele foi interpretado pelo Casey Dedrick e agora na segunda temporada trocaram, o ator para o Michael Hurke por problemas na agenda e tudo mais. E a pandemia do coronavírus atrasou muito, as gravações, tiveram que interromper e tudo mais. Então ele já tinha outras coisas, para fazer, então ele acabou não conseguindo voltar para fazer a segunda temporada de Driven. E aí, eles resolveram trocar o ator para poder continuar. Então eu estava muito apreensiva com isso, porque nós estamos falando de uma história de amor, um romance onde os dois atores têm que ter muita química, muita cumplicidade. Que a gente já estava acostumada a ver o Colton do Casey Dedrick, então eu estava com medo ou do casal não ter muita química ou de acabar virando um outro Colton, sendo totalmente diferente e tal. Mas não aconteceu isso, Esse primeiro episódio eu gostei bastante, do Colton do Michael Hurke. Ele não modificou totalmente, que era uma das coisas que eu tinha medo. Ele tá com muita química com a Christina Applegate, Então eles estão com toda aquela química, com toda aquela interação, aquela conexão entre eles. A gente consegue sentir isso. E eu, inclusive, acho que o Michael Hurke está melhor que o Casey Dedrick nessa temporada. Pelo menos nesse episódio, eu acho que ele é muito mais expressivo. Ele, só no olhar, ele mostra todo aquele misto de sentimentos. E tudo que aconteceu nesse primeiro episódio, foi muito forte, Foi, um misto de muitas emoções. Eu gostei bastante. E, principalmente o olhar dele. Eu acho que ele demonstra muita coisa, com o olhar. Ele tem muita expressão facial, sabe? Eu gostei bastante desse ator. Eu acho que ele super combinou com a Christina Applegate. Então, tá de parabéns o Michael Hurke, Acabou com toda a minha apreensão, toda a minha dúvida. Eu até cheguei a pensar em não assistir pela troca, mas eu falei, não vou ver, porque a história que eu gosto, não posso deixar de assistir. E realmente fiquei muito feliz com que a Passionflix entregou nesse primeiro episódio, que eu gostei bastante. Eu gostei muito do ator. Bom, então logo nesse primeiro capítulo foi muito importante, porque já respondeu a pergunta que a gente teve no final, da primeira temporada. Qual é o problema do Colton Donovan? Porque o cara surtou com a Riley no último episódio.
Então, a pergunta principal que eu achei que iria ser respondida mais pro final da temporada, tipo no terceiro ou no quarto episódio, mas não respondeu logo de cara no primeiro, em uma cena pequena, mas de grande valor, né? Eles recriaram a cena do último episódio da primeira temporada, que é aquela que eles estão no quarto ali, dormindo juntos, abraçadinhos, de conchinha e tudo mais, e aí ele se vira pro outro lado, nisso a Riley abraça ele, e aí ele surta com a Riley. Só que agora, nessa recriação dessa cena, mostrou que ele teve um pesadelo com o padrasto dele. Então a gente começou a entender o que ele vivenciou na infância dele, que deixou ele desse jeito. Né? Primeiro mostra a mãe dele conversando com ele, falando: ah, você me ama, então você tem que aguentar, aguenta pela gente, você tem que fazer isso pela gente. E aí a gente vê o padrasto dele abusando sexualmente dele. Eu achei assim uma coisa muito forte, eu fiquei chocada com aquilo, porque assim, eu sabia que ia ter algum problema relacionado à mãe dele, algum problema de infância que ele teve, mas eu achei que seria mais em questão de abandono da mãe, alguma coisa assim. Não que, além dele ser abusado sexualmente do padrasto, que acho que era o padrasto dele, aquele homem que tava ali, ainda por cima com a conivência da mãe. A mãe sabia e não fazia nada pra ajudar ele. Sabe? Eu fiquei muito chocada. Foi uma coisa, assim, muito forte. Mostrou logo, assim, nos minutos iniciais. Ele jogou, assim, pra gente. Pum, olha, o Colton, coitado, né? Você fica com muita pena dele logo, nas cenas iniciais, que é o que mostra logo. E aí a gente vê que a Riley vai embora, como aconteceu no último episódio, só que aí ela enxuga as lágrimas e volta, né, pra ter uma DR com ele, né? Eu gostei dessa atitude da Riley, porque ela é uma personagem forte, é uma personagem que eu gosto bastante, e lógico, ela não podia engolir aquele desaforo dele sem falar nada, né? Porque a princípio, ela meio que não teve reação quando ele mandou ela embora. E aí depois que ela deu aquela chorada, ela voltou e aí pegou ele chorando no banheiro. E aí, quando eles fazem as pazes, ela meio que entende ele melhor, ele fala que teve um pesadelo e tal, e ali eles fazem as pazes. Ela compreende que ele ainda tem muitos traumas do passado, por isso que ele é assim, né? E ela deixa bem claro que ela não vai ser humilhada de novo da forma que ele humilhou ela. Que se ele quer um tempo, se ele quer uma pausa, que ele tem que chegar e falar isso pra ela, né? Todo mundo tem dias ruins, tem pesadelos, tem problemas para lidar, mas ele não pode fazer isso com ela. E eu gostei que deixou isso bem claro. Não foi só aquela reconciliação, tipo, eu vi ele chorando, fiquei com peninha dele, né? Então, não, eu gostei que ela deixou bem claro o ponto, que ela não vai aceitar aquilo de novo, né? Ela, naquele momento, ela deixou pra lá, porque ela viu que alguma coisa muito séria aconteceu, que não foi só porque ele é um babaca. Foi porque teve algum problema muito grave. E ele, naquele momento, ele relembrou e tal, e aí ele fez aquilo, né? Até ele falou que ele não queria que ela visse daquela forma. Porque realmente ele meio que surtou, isso a gente já tinha visto, e ela também acho que sentiu isso. E aí, né, depois ele pede uma pausa pra Riley, e aí ela fica tipo, como assim? Mas tem que aceitar porque fala que deu a ideia, né? E eu gostei assim bastante da dinâmica do casal nesse primeiro episódio, porque mostrou bastante como o Colton tá dependente da Riley, como ele realmente gosta dela, mas tem medo de se aprofundar nisso. Conforme ele vai ficando mais conectado a ela, mais apaixonado por ela, mais ele quer fugir, mas ele não consegue. Né? E ele fala algumas vezes durante o episódio que ele não sabe se ele vai conseguir ser o que ela quer que ele seja, porque a gente sabe que ela já veio de um noivado em que o noivo morreu um pouco antes deles irem se casar, então ela não é aquela mulher que tá ali só pra transar com ele, né? Ela é aquela mulher pra casar, aquela mulher que vai querer ter um relacionamento sério, que é o que ela tá acostumada. E aí ele também já deixou mais do que claro que ele, ao mesmo tempo que ele quer, ele não quer e não sabe fazer isso, né? Então a Riley decidiu que vai continuar tentando.
E a gente vê mais interação deles juntos. Então, ela acaba nesse episódio também reencontrando o irmão, né, que estava no Afeganistão. Então a gente conheceu o irmão da Riley, o Tanner. Então eles conversam e aí ele fala que queria ver o mar, então ela leva ele para aquele local que o Colton levou ela na primeira temporada. Eu acho que ela queria meio que ver o Colton ali, né? Então eles foram. Então quando passou essa cena, eu imaginei que o Colton iria acabar aparecendo e teria uma cena de ciúmes, né? Mas eu não pensei que ele partiria quase para agressão. Só não achei que ia ser nessa intensidade. Então a Riley chegou, teve que apartar, falando que era o irmão e tudo mais. E aí ele chama ela para conversar rapidamente e ele vê que ela tá muito fria com ele, não do jeito que ela é. Aí também, né? Ele pediu uma pausa, ele queria o quê? E aí ele chama ela para sair à noite, ela fala que não. Ela tem outros planos, então ele fica muito pé da vida e se encaixaça com o seu amigo Beckett. E eu também adorei o Beckett nesse primeiro episódio. E aí ele, bebão, né, ele vai lá pra casa da Riley pra chamar a Riley e a Heidi para irem pra Las Vegas, porque ele vai pra Las Vegas com um amigo, e elas vão pra Las Vegas. E aí o Beckett fala pra Riley que ele tem muitos problemas e que ela é como se fosse o salva-vidas dele. Então, pra ela não deixar ele puxar ela para esse passado sombrio dele, bem nebuloso, e para ela estar ali como salva-vidas, e que ele gosta muito mais dela do que ele próprio admite, né? E isso mostrou realmente bastante nesse primeiro episódio. E aí eles vão para Las Vegas e tudo mais, é lógico que vai ter outra confusão entre eles, né? Eles vão para uma boate, parece uma mulher lá, né, pra abraçar ele e tudo mais, ela fica com ciúme, então ela resolve, né, meio que fazer ciúme, ela volta pra pista de dança, vai pegar uma bebida e chega um cara em cima dela, pra ela falar pro cara que não quer, o cara insiste, aí o Colton chega, né, com muito ciúme, já querendo brigar com o cara, eles saem da boate e tudo mais, eles têm aquela DR, né, ele começa sendo um babaca, ele foi um babacão no início da discussão, e aí ela continuou discutindo com ele, reclamando dele, ela falando que não precisa dele nem de ninguém, que ele não é dono dela e tal, joga na cara dele que ela só serve, né, pra dormir com ele, tudo mais, e aí, né, ele solta aquilo que ele tava sentindo realmente, que ela sempre compara ele com o Max, né, o noivo dela que morreu e que é injusto, porque ela colocou o cara num pedestal, que ele não é perfeito e tudo mais, então mostrou toda a insegurança dele só naquele diálogo, e eu gostei bastante. Né? Não tinha pra pensar nisso, nessa insegurança dele de não estar à altura do Max. Eu ainda não tinha percebido isso e eu vi nessa cena. E aí ela entende um pouco do que tá acontecendo, eles fazem as pazes e fica tudo bem. Né? Então nós tivemos, assim, duas brigas já memoráveis nesse primeiro capítulo, né? E pelo que tá mostrando a promo, né, do próximo capítulo e tudo mais, eu acredito que eles ainda vão brigar muito nessa temporada, mas eu gostei que são brigas que rapidamente são resolvidas, porque agora parece que estão se entendendo melhor, né, e eu espero que ele realmente tente, né, ser um namorado para Riley, que eles meio que, vamos dizer assim, entram tipo em acordo, né, que ela fala que ele tem que tentar aos poucos, né, já que ele não quer que ela sofra, quer ser o melhor para ela, então ele tem que tentar, né, aos pouquinhos e tudo mais. Então eu quero ver essa tentativa, né, eu torço bastante para esse casal. E aí terminou quando a mãe do Max ligou para Riley e a Riley esqueceu o celular no quarto, e aí termina o Colton discutindo com a mãe do Max, porque vai ser, eu acho que é o aniversário de morte do Max, ou é o aniversário do Max, eu não entendi direito, né? Então ela sempre liga para Riley e aí ele que atendeu o telefone e tal, e tava discutindo com ela. Então termina assim. Então não sei se já vai ter outra DR entre os dois, que afinal também não poderia ter mexido no celular dela, né? Ele não tem nada a ver com isso. E é uma história que sempre vai estar ali, é o passado dela, da mesma forma que ele não quer que ela reclame do passado dele, ele também não pode reclamar do passado dela. Então vamos ver no que vai dar isso, e ainda vai ter uma festa de gala aí, que também vai ter uma DR deles, né? Então eu já tô super ansiosa pra ver o segundo episódio. Assim, foram 54 minutos, mas assim que passaram muito rápidos. Foi uma intensidade muito grande e eu gostei
bastante desse primeiro episódio e gostei bastante do ator, né? Eles têm muita química, combinam muito juntos. Eu gostei bastante desse primeiro capítulo e tô assim querendo que chegue logo quinta-feira para ver o próximo, e aí eu vou estar trazendo para vocês tudo que eu achei do segundo capítulo no domingo que vem. Então nosso encontro marcado domingo, né, ao meio-dia, vai estar aqui o vídeo da minha opinião sobre o segundo episódio de Driven. E vocês, já viram o primeiro episódio da segunda temporada de Driven? O que vocês acharam? Deixe nos comentários se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês gostaram do Michael Rourke como Colton Donovan, tudo que vocês gostaram no episódio, o que vocês não gostaram, né? Deixe nos comentários, vamos continuar essa conversa nos comentários. Não deixe de estar se inscrevendo no canal Anisérie, de dar aquele like no vídeo que ajuda muito, de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Beijos!